Você já percebeu que talvez o maior campo de batalha da sua vida não esteja nas situações externas, mas dentro da sua própria mente? Que antes de tentar mudar o mundo ao seu redor, é preciso primeiro transformar o mundo interior. A verdadeira mudança começa quando a mente é renovada, não por frases bonitas ou conselhos de autoajuda, mas pela verdade viva da palavra de Deus. Esqueça as mensagens superficiais que prometem transformação instantânea. A Bíblia oferece um caminho real, duradouro e poderoso para renovar sua mente, com isso, mudar completamente o rumo da sua história. Fique até o final deste vídeo e descubra o que significa, de fato, ter a mente transformada e experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a sua vida. Se essa mensagem já falou ao seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal. O que vem a seguir pode marcar um novo começo na sua jornada. Hoje, muito se fala sobre a reprogramar a mente. Essa ideia se espalhou por livros, palestras e discursos motivacionais que repetem frases como "mude sua mente, mude sua vida". Mas a maioria dessas mensagens constrói sonhos sobre um alicerce quebrado, a natureza humana caída. Ignoram a raiz do problema, o pecado. Trocam a cruz por técnicas e a rendição por fórmulas. O perigo é que uma mente treinada para o sucesso, mas não redimida por Cristo, pode até alcançar o topo, mas ainda assim perder a alma. A Bíblia também fala sobre transformação mental, mas o caminho que ela apresenta é completamente diferente. Em Romanos 12 versículo 2 está escrito: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Paulo não está falando de pensamento positivo, e sim de um processo profundo de entrega. É quando a mente passa a se alinhar com os valores do céu, não com os padrões deste mundo. Essa renovação não acontece com repetições, afirmações ou técnicas de programação mental, ela ocorre quando a palavra de Deus penetra nos pensamentos, desmonta mentiras, destrói ídolos e reconstrói a forma como enxergamos a vida. É uma obra espiritual que começa quando o Espírito Santo invade o interior e quebra fortalezas erguidas ao longo dos anos, orgulho, medo, incredulidade, traumas. Tudo isso precisa cair diante da verdade. E é justamente por não permitirem esse processo que muitos, mesmo dentro das igrejas, continuam presos. Querem mudança, mas resistem à transformação da mente. Ouvem a palavra, mas não a deixam entrar. Desejam a bênção, mas rejeitam o confronto. Mas a verdade é simples: não há libertação sem confronto, nem transformação sem rendição. A mente só encontra verdadeira cura quando é exposta à luz, e essa luz não é uma técnica, é uma pessoa de Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Só quem se entrega a Ele pode experimentar a liberdade genuína, aquela que nasce de dentro para fora. A mente humana é um terreno fértil, tudo o que é plantado nela tende a florescer. A grande questão é: o que tem sido semeado dentro de você? Desde a infância, o mundo, o pecado e as dores da vida foram lançando sementes invisíveis. Frases como "a você não é bom o bastante", "ninguém se importa com você", "Deus te esqueceu" foram se enraizando aos poucos. E essas raízes acabam gerando frutos amargos, comportamentos, escolhas e padrões que nos aprisionam. Sem perceber, muitos vivem presos dentro de um sistema mental que bloqueia o fluir da vida que Deus quer liberar. Por isso, a Bíblia não diz apenas a creia, ela ordena: renove a sua mente. A palavra de Deus não é um texto antigo, é viva, poderosa e sobrenatural. Em Hebreus 4 versículo 12 lemos: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito." Isso significa que a palavra vai onde nenhuma ferramenta humana consegue chegar. Ela alcança as raízes do coração, os pensamentos escondidos, as feridas antigas, e ali, não apenas revela, mas cura. Mas essa cura não acontece automaticamente. É preciso exposição constante à verdade. Ouvir uma vez não basta. Renovar a mente é como lavar uma roupa manchada, não é só jogar um pouco de água por cima. É mergulhar, esfregar, repetir o processo até que tudo fique limpo. Quanto mais tempo você passa com a palavra, mais pura sua mente se torna.
Os pensamentos mudam, os desejos se alinham, e a visão de mundo começa a refletir a perspectiva de Deus. E isso não é resultado de esforço humano, é fruto da ação do Espírito Santo em uma mente submissa. No entanto, há uma condição essencial, e isso não acontece por costume religioso, nem por obrigação. Exige entrega, disciplina e fome de Deus. É necessário abandonar os pensamentos antigos e substituí-los pelas promessas eternas. Deixar de alimentar a mente com o lixo do mundo e nutrir-se com a verdade do reino. Essa é a diferença entre o cristão superficial e o cristão maduro. O primeiro conhece a verdade, mas continua pensando como o mundo. O segundo é moldado pela verdade e vive como alguém realmente liberto. Renovar a mente não é algo passivo, é uma guerra silenciosa, mas muito real. E essa batalha não é contra pessoas ou circunstâncias, mas contra pensamentos. Em 2 Coríntios 10 versículo 4 e 5, Paulo declara: As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mesmo após o novo nascimento, ainda enfrentamos fortalezas mentais, ideias, crenças, traumas e medos que se opõem à verdade. Elas não aparecem de repente, são construídas aos poucos, e uma palavra negativa, uma decepção não tratada, uma mentira repetida tantas vezes que parece verdade. E o pior é que, com o tempo, essas estruturas se tornam tão familiares que a pessoa nem percebe que está aprisionada nelas. É como viver dentro de um castelo de mentiras acreditando que aquilo é a realidade. Mas quando a luz da palavra começa a brilhar, essas fortalezas são expostas, e então a batalha começa. Elas não caem sem resistência, lutam, gritam, tentam se justificar. É nesse momento que entram as armas espirituais, oração, jejum, palavra e submissão ao Espírito Santo. Levar cativo um pensamento significa dominar a mente, não permitir que ela corra solta. É decidir conscientemente submeter cada ideia à autoridade de Cristo. Isso exige vigilância, porque a mente é um território que precisa ser constantemente guardado. Um pensamento errado pode parecer inofensivo, mas se for alimentado, abre portas para a opressão. Por isso, o cristão maduro não aceita qualquer pensamento, ele filtra. E o critério é simples, e isso glorifica a Deus? Isso está em harmonia com a palavra? Isso fortalece minha fé? Se a resposta for a não, então deve ser rejeitado. O inimigo sabe que, se conseguir confundir sua mente, ele não precisa destruí-lo, a confusão já o enfraquece. Mas há boas notícias, você não luta sozinho. O Espírito Santo habita em você, e a palavra é sua arma. As ferramentas que Deus te deu são poderosas para derrubar qualquer fortaleza. Você não foi chamado para ser refém dos seus pensamentos, mas para dominá-los e submetê-los à verdade do reino. Esse é o caminho da verdadeira liberdade, pensar como Cristo pensa. Muitos buscam descobrir a vontade de Deus para suas vidas, fazem orações, pedem sinais, esperam revelações, mas se esquecem de uma verdade profunda, e a vontade de Deus não é descoberta por misticismo, e sim pela renovação da mente. Em Romanos 12 versículo 2, Paulo não diz que transforme-se para ter sucesso ou a renove sua mente para realizar seus sonhos. Ele diz: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O propósito da transformação mental é a obediência. Enquanto a mente estiver moldada pelos valores do mundo, a vontade de Deus parecerá ilógica. O mundo valoriza o topo, Deus valoriza a humildade. O mundo exalta quem vence, Deus honra quem se entrega. O mundo prega mérito, o reino vive pela graça. São realidades opostas, e sem uma mente renovada, é impossível compreender os caminhos de Deus. A mente natural rejeita a vontade divina, porque ela quer atalhos, recompensas rápidas e controle. Mas quando a mente é transformada, o que antes parecia loucura se torna sabedoria. O que antes era fardo, vira prazer. Obedecer deixa de ser um peso e se torna um privilégio. É nesse ponto que o cristão começa a experimentar a plenitude da vontade de Deus, não como uma obrigação, mas como um estilo de vida.
A vontade de Deus continua sendo boa, mesmo quando parece dura. É agradável, mesmo quando pede renúncia. E é perfeita, mesmo quando não faz sentido no momento. Só quem tem a mente tratada, limpa e realinhada com a verdade consegue entender isso de verdade. É por isso que a renovação da mente não é algo opcional na vida cristã, é uma urgência. Ela é o ponto de partida da maturidade espiritual. Sem essa transformação, o crente vive em altos e baixos, e ora cheio de fé, ora em dúvida, ora empolgado, ora desanimado. Mas quando a mente é renovada, a fé se torna estável, firme, consistente. E mais do que isso, a mente transformada não apenas entende a vontade de Deus, mas deseja cumpri-la. Ela ora como Jesus: seja feita a tua vontade, e não a minha. Passa a viver não mais para si, mas para aquele que a resgatou. E quando isso acontece, o céu começa a se manifestar na terra, porque um cristão com a mente renovada é um canal aberto para o reino de Deus agir com liberdade. Viver com uma mente transformada não significa viver sem lutas, significa ter discernimento no meio delas. É caminhar pela vida com os olhos espirituais abertos, o coração firme em Cristo e a alma ancorada na verdade. A mente renovada ainda é atacada, mas sabe como reagir. Isso muda tudo, porque quando a mente é guiada pelo Espírito, as circunstâncias externas perdem o poder de dominar as emoções internas. Veja, por exemplo, como lidamos com a ofensa. A mente natural reage com raiva, orgulho e desejo de vingança. Já a mente renovada lembra do que está escrito em Efésios 6 versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e responde com perdão, graça e maturidade, porque entende que há um propósito maior em tudo. Da mesma forma, quando surgem crises, a mente carnal se desespera, mas a mente espiritual lembra de Romanos 8 versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela descansa, mesmo sem entender o aporquê. Essa renovação também muda as decisões. A mente natural escolhe movida pelo medo, pela vaidade ou pela pressa. A mente renovada consulta o Espírito, espera em Deus, rejeita atalhos e prioriza a vontade do Senhor. O que antes era guiado pela carne, agora é conduzido pelo Espírito, e isso gera frutos, paz onde havia confusão, propósito onde havia vazio, convicção onde havia dúvida. Mas nada disso é automático. A mente renovada precisa se manter renovada. É um processo diário, como cuidar de um jardim. Se você deixar de cultivar, as ervas daninhas voltam. Os velhos pensamentos tentam reassumir o controle. Por isso Paulo dizia: se esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9 versículo 27. A renovação da mente é uma disciplina espiritual contínua. Isso envolve leitura da palavra com fome e sinceridade, oração com intimidade, e meditação constante naquilo que é verdadeiro, puro e justo, como diz Filipenses 4 versículo 8. É também uma vida de vigilância, porque o inimigo não precisa tirar alguém da igreja para destruí-lo, basta plantar pensamentos sutis, distorcidos, que aos poucos enfraquecem a fé. A mente renovada é uma mente guardada por Deus e guardada para Deus. É o lugar onde o Espírito Santo encontra liberdade para agir, onde a fé floresce, o pecado perde força e o propósito se torna claro. E quando isso acontece, a vida muda, porque toda transformação genuína começa de dentro para fora. Mas é preciso entender algo sério: uma mente renovada pode voltar a se corromper se não for protegida. Jesus advertiu em Mateus 12 versículo 43 e 45 que, quando um espírito imundo sai de uma pessoa e depois volta, encontrando a casa vazia, traz consigo outros 7 piores. O que isso nos ensina? Que não basta limpar a mente das mentiras, é preciso enchê-la da verdade. Muitos vivem em ciclos espirituais justamente por não entenderem isso. São tocados, se sentem transformados, mas não perseveram. Não mantêm vigilância, não se alimentam da palavra, e aos poucos o velho padrão volta: o medo, a incredulidade, o pecado, porque o espaço ficou vazio. A mente humana nunca é neutra, ou é moldada pela verdade eterna, ou é deformada pelas mentiras do mundo. E o mundo é insistente.
Ele prega todos os dias, em todas as telas, com valores e estilos de vida aparentemente inofensivos, mas com um propósito oculto, conformar a mente ao seu sistema, até que ela se torne resistente à voz de Deus. É por isso que Paulo não disse a evitem ser influenciados, mas a não vos conformeis com este mundo. Isso é uma ordem ativa. É resistência. Requer esforço, discernimento e posicionamento diário, porque o conformismo é sutil, começa com pequenas concessões, pensamentos toleráveis, justificativas emocionais, e quando menos se percebe, a pessoa já pensa como o sistema e colhe o que o sistema produz: confusão, vazio e escravidão. Mas existe um caminho mais alto, o caminho da constância, da clareza, da liberdade e da santidade. Uma jornada onde a mente é continuamente moldada pela palavra, protegida pela verdade e guiada pelo Espírito Santo até que se torne o lugar do governo de Cristo. Quando Cristo governa os pensamentos, tudo começa a se alinhar: emoções, decisões, desejos e atitudes. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece, não por mágica, nem por frases de autoajuda, mas por uma decisão espiritual: renovar a mente pela palavra de Deus e entregar completamente o controle a Cristo. Essa é a verdadeira reprogramação, sair do sistema do mundo e entrar no sistema do reino. Permitir que os pensamentos de Cristo se tornem os seus, que a verdade eterna desfaça as mentiras que te paralisaram por tanto tempo. Talvez você já tenha tentado de tudo: métodos, livros, palestras, estratégias, e ainda assim o vazio permaneceu. Isso acontece porque nenhum sistema humano pode curar o que só o Criador pode restaurar. Sua mente não precisa de técnicas, precisa de redenção. Precisa da palavra, do Espírito Santo e da presença de Deus operando de forma contínua e libertadora. E tudo começa com uma decisão: submeter cada pensamento à obediência de Cristo. Isso significa abandonar fortalezas mentais, rejeitar mentiras, trocar o eu posso tudo do mundo pelo a tudo posso naquele que me fortalece. É parar de viver para agradar pessoas e começar a viver para agradar aquele que te comprou com sangue. Quando você se posiciona, Deus começa a agir. E não há mente tão confusa que Ele não possa restaurar. Não há ferida tão antiga que Ele não possa curar. Mas é preciso entregar, render-se e dizer: Senhor, toma a minha mente, alinha meus pensamentos aos teus. Molda minha mente à imagem de Cristo. Esse é o verdadeiro começo de uma vida transformada, não perfeita, mas em constante santificação, por dentro e por fora. E se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você foi tocado, curado ou despertado, não ignore isso. Dedo indicador apontando para a direita. Inscreva-se agora neste canal, ative o sino e acompanhe as próximas mensagens. Aqui você vai encontrar verdades que confrontam, edificam e libertam. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Seja um instrumento de transformação. A palavra já foi liberada. Agora, a decisão é sua.